Fala, meus queridos. Faz tempo que a gente não ora junto, faz tempo que a gente não faz o devocional, a leitura da palavra, que a gente não tem esse tete a tete aqui, que a gente gosta tanto. Hoje eu peguei o meu horário de almoço e eu falei, hoje o alimento vai ser outro. Hoje o alimento vai ser da palavra. E aí eu quero compartilhar com vocês só a leitura do devocional e da palavra. Hoje eu não vou me estender. Eu vou deixar que Deus fale com vocês através da palavra. Como Ele está falando comigo, como Ele tem me ministrado, como Ele tem me ajudado, como Ele tem me sustentado. Eu quero que isso também aconteça com vocês. Eu oro pela vida de cada um de vocês. Cada um de vocês. Aqui no meu caderno de oração, graças a Deus. Vamos começar com a leitura do devocional, né? Eu adoro partilhar o devocional com vocês. E eu tenho vivido assim, um tempo de tempo mais abreviado. Então eu tenho feito as minhas leituras, as minhas reflexões sozinha na minha cama, não tenho tido tempo de gravar e honestamente pouca disposição física, emocional, psíquica. Orem por mim aí, orem pela minha saúde, orem pelo meu emocional, orem pela minha vida espiritual para que Deus me fortaleça a cada dia. E a gente possa continuar fazendo essa troca tão gostosa aqui. Que eu aprendo muito com vocês. Cada vez que a gente faz a leitura juntos da palavra, cada vez que a gente fala sobre Deus aqui, vocês podem não acreditar. Tem gente que fala assim, Fabíola, Deus fala tanto comigo através da sua vida. Eu falo, você não tem ideia do quanto Deus fala comigo enquanto eu estou falando da palavra. Você não tem ideia do quanto Deus ministra a minha vida. O quanto as coisas vão tomando o lugar espiritual que tem que tomar. Tomando a proporção que elas têm que tomar e como Deus fala comigo. Como Deus me ajuda, me consola, me exorta. Porque Deus também me dá uns puxões de orelha. Como Ele me ajuda, me exorta, me consola. Como Ele me ensina. Como Ele ministra o meu coração e o meu espírito, como Ele me fortalece. Esse tempo aqui é precioso. Para mim, é um tesouro. Esse tempo é um tesouro. Hoje é dia 7 de outubro, gente, de 2022. Primeiro, agradecer muito a Deus, né? Antes de começar essa leitura. Muito, muito, muito a Deus. Muito. 2 anos atrás, uma hora dessa, eu estava sem um fio de cabelo na cabeça. Sofrendo muito, muito, muito num tratamento de câncer de mama. E Deus tem me dado vitória todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu já estou 1 ano e meio em remissão. Espiritualmente eu me vejo curada. Então eu falo para vocês, eu estou há 1 ano e meio curada. Para a medicina, eu estou em remissão. Para o Senhor Jesus eu estou curada. Para Deus, que entregou seu Filho, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, eu estou curada. Jesus derramou o sangue dele para que nós pudéssemos ver uma vida abundante, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, juntos, compartilhando a palavra. É isso. Primeiro de tudo, muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Pai, pela vida de cada um que vai escutar a palavra, por cada um que vai estar aqui, Senhor. Que não seja nesse momento, no tempo que escutar, no momento que escutar. Seja tocado, visitado, abençoado, exortado. Seja guiado, direcionado. Porque a Tua palavra é rema, ela é direção para as nossas vidas.
A tua palavra é o nosso bálsamo, Senhor. A tua palavra é o nosso direcionamento. Eu quero estar no centro da tua vontade, porque a minha vontade humana ela é tão pequena, Senhor. Quem sou eu? Pó, cinza, pó da terra, barro. O Senhor me fez, e assim diz a tua palavra: do pó viemos e ao pó retornaremos. Então, Deus, eu coloco esse tempo nas tuas mãos e eu te peço, cada um, Senhor, que ouça essa palavra seja tocado, visitado, abençoado, curado. Muitos agora precisam ser alcançados pela cura. Tu és o Deus Jeová Rafá que cura, é o Deus da cura. Tu és aquele que provém as coisas e muitos agora estão em necessidades. És Jeová Jirê, Jeová Jirê, o Deus da provisão. Emanuel, Deus conosco, tantos nomes. Na Bíblia o Senhor é Deus conosco, Deus Emanuel, Deus presente. Porque a palavra diz: um menino lhes nasceu. Oh, meu Deus. E o seu nome será Emanuel, Deus conosco, maravilhoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus, és o príncipe da paz. Coloca a paz no casa de cada um agora que esteja sofrendo com brigas, com divisão, com tudo aquilo que veio para destruir o projeto da família. O projeto da família é o teu projeto, Senhor. E nós nos levantamos como guerreiros atalaias da palavra de Deus. Restaura cada família, Senhor, cada família. Cada aquele que está agora num leito de hospital. Ah, Senhor, que a tua palavra, que essa oração alcance, Pai, envia cura. Cada um que não tem na sua mesa provisão. Oh, Senhor. Paizinho querido, Abba Pai. Paizinho querido, Paizinho querido, Paizinho querido. Põe o alimento na mesa de cada um. Abençoa minha família, Senhor, cada um deles. Toda a minha parentela alcança agora, envia os teus anjos, acampa ao redor. Cuida da minha vida, da minha casa, do meu marido. Nos dá graça, saúde e força. Seja essa palavra, Senhor, uma grande bênção para as nossas vidas. Esse é um tempo que o Senhor diz que nós temos que andar em unidade. E é verdade, porque na tua própria palavra diz que a casa dividida não prospera. A casa dividida não prospera. Então nós temos que ter muita sabedoria, muito discernimento, para não trazer divisão nos ambientes que nós circulamos, nos lugares onde nós colocamos a planta dos nossos pés. Que nós possamos trazer união, não desunião. Que nós possamos trazer unidade, porque a unidade traz a dupla honra. Que nós possamos, Senhor, ser um contigo. Em nome de Jesus, amém. A palavra devocional hoje, meus queridos, ela está em Ezequiel 44:13. E ela diz assim: bendito é o que vem. Depois o homem trouxe-me de volta para a porta externa do santuário, que dava para o lado leste e estava trancada. O Senhor me disse, esse quem está falando é o profeta Ezequiel. O Senhor me disse, esta porta deve permanecer trancada, não deverá ser aberta. Ninguém poderá entrar por ela, deve permanecer trancada, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. O príncipe é o único que poderá entrar e sentar-se dentro para comer na presença do Senhor. Ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. O povo seria liberto. No tempo de escravidão, a gente tem que
lembrar o contexto, né? O povo seria liberto, o templo seria restaurado e o Messias Cordeiro de Deus passaria pelas portas de Sião, na Páscoa do Senhor. Tudo isso foi profetizado e aconteceu. Os judeus, no entanto, creem que essas coisas ainda não acontecerão, que essas coisas ainda acontecerão. Para eles, a promessa de Ezequiel 43, 44 ainda não se concretizou. E eles esperam pelo seu cumprimento. Em uma viagem por Israel, nos dias atuais em Jerusalém, é possível contemplar o Monte das Oliveiras e a Porta Dourada, hoje fechada, que dava acesso ao templo. Era por esta porta que entravam os peregrinos vindo do Oriente. Era esta porta que está fechada. A razão de ter sido fechada é que um cemitério foi construído na sua base, de forma a bloquear a passagem que está relacionada com a segunda vinda de Cristo, uma vez que os judeus, por seus costumes, não podem entrar em contato com corpos. Assim está escrito na palavra do Senhor: então o homem me levou à porta, a porta que olha para o Oriente. E eis que do caminho do Oriente vinha a glória de Deus de Israel, e sua voz era como o ruído de muitas águas, águas curadoras. A voz de Deus, ela é como o som de muitas águas. Que bom, né? E a terra resplandeceu por causa da sua glória. A glória do Senhor entrou no templo, pela porta que olha para o Oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Isso está em Ezequiel 43, capítulo 1 e 2. Capítulo 1, versículo 2, 4 e 5. Releia esta forte palavra profética. Esta porta deve permanecer trancada, não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela. Jesus passou por esta porta há mais de 2000 anos, sobre os mantos e ao som das palmas do seu povo, num domingo que antecipava a festa da Páscoa judaica, que hoje a tradição chama de Domingo de Ramos. Cremos que o Senhor cumprirá essa profecia. Ele virá mais uma vez para reinar sobre os que já foram justificados, estabelecendo seu reino de glória daqui para a eternidade. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Maranata, assim esperamos. Vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós, cristãos, nós esperamos por esse momento, por essa chegada, pela vinda de Jesus. Eu aguardo ansiosamente por esse dia. Não é um dia de morte, gente, é a vinda de Jesus. É o dia do resgate, é o dia que Jesus vem chamar a sua noiva, a sua igreja. Aqueles que sinceramente clamam diante do seu altar. Aqueles que, com honestidade, com o coração contrito, quebrantado, clamam pelo teu santo nome. Ele vem, ele virá e ele não tardará. Muitas pessoas não creem nisso. Muitas pessoas falam assim: Jesus já veio, Jesus já morreu, já foi crucificado, já ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, é isso. E a graça ficou sobre nós e tá tudo certo. A graça nos traz uma responsabilidade muito grande. Sim, Jesus veio. Primeira vinda de Jesus, ele veio. Ele proclamou a palavra. Ele veio e proclamou a palavra. Proclamou, disseminou, ajuntou os seus discípulos e disse: ide, vai a toda criatura, aos quatro cantos dessa terra, leva a palavra. Anuncia a vinda do meu Pai, anuncia a salvação,
Anuncia. Anuncia a restauração, a graça. Anuncia a vida eterna. Anuncia o perdão dos pecados, a remissão dos pecados. Anuncia o reino dos céus. Adverte sobre o inferno. Adverte sobre as más obras. Adverte, exorta esse povo para que eles entendam que as boas obras são vistas. Que eles tenham uma coroa de honra sobre a sua cabeça. Que as suas boas obras falem por si. Cada um deles. Para que eles tenham um galardão no céu. Porque Deus é galardoador daquele que os busca. Mas tem muita gente buscando só o galardão, né? Nós queremos a bênção. Mas nós precisamos desejar mais do abençoador. Nós precisamos desejar nas nossas vidas o abençoador. O Cristo. Deus Pai. O Espírito Santo. Que clama com gemidos inexpressíveis diante do Pai. Pela minha vida e pela sua vida. Para que eu tenha vitória e você tenha vitória. Quando a gente fala em vitória, as pessoas falam, vencer, vencer, vencer. Eu não estou falando desse evangelho triunfalista. Não é disso que eu estou falando. A vitória, ela começa dentro de nós. Você tem que vencer a tua carne. Eu preciso vencer a minha carne todos os dias. Eu preciso ser menos arrogante. Eu preciso... Não sei, o que eu preciso? É isso que você tem que fazer no espelho. Eu preciso ser menos altivo, eu preciso ser menos mentiroso, eu preciso ser menos inseguro, eu preciso ser menos incrédulo. O que eu preciso? Examine-se o homem a si mesmo. Está na palavra, essas palavras não são minhas. Não entre na presença do Senhor, na mesa do Senhor, sem pedir perdão para o teu irmão. Não entre. A tua oração não passa do teto, amigo. Nem a minha. Não entre com o coração sujo. As pessoas vão nos fazer mal. As pessoas vão nos caluniar. As pessoas vão se utilizar da tua fraqueza, da minha fraqueza. As pessoas vão se utilizar daquilo que dói em você, daquilo que dói em mim, para sujar o teu nome, o meu nome, para ferir a tua constituição espiritual, para ferir a minha constituição espiritual. Para você parar e pensar, será que eu sou esse monstro? Será que eu sou essa má pessoa? Para te colocar em xeque daquilo que você sabe que você é. Mas aí vem Deus e lembra quem você realmente é. Ele te lembra. Quando você dobra o seu joelho, quando você fecha a porta do teu quarto, e no secreto do teu quarto você entra em oração e clama ao teu Deus. Ele lembra quem você é. Qual é o propósito da tua vida? A tua vida tem que ter propósito. A minha vida tem que ter um propósito. O propósito não é isso aqui, gente. Não é coisa material. Não é aquilo que eu posso palpar. O propósito, ele é espiritual. O propósito é o reino de Deus. A minha vida tem um propósito de levar a palavra. A sua vida tem que ter um propósito. A minha vida, ela tem um propósito de levar alegria por onde eu passar. Mesmo nos meus dias de dor, a minha vida tem um propósito. A sua vida tem que ter um propósito. Qual é o propósito da sua vida?
Qual é o propósito da sua vida? Jó tem uma história conhecida, né? Mas a gente não vai falar de sofrimento hoje, a gente vai falar é da vitória. Deus virou o cativeiro de Jó, de sofrimento, de perda, de dor. Quando ele estava no fundo do poço, as pessoas viraram as costas para ele. Você é louco, você é maluco. A própria esposa falou: amaldiçoa teu Deus e morre. E ele falou o que para ela? Falas como uma louca. A nossa fortaleza está no Senhor. A tua vitória contra a sua guerra, a enfermidade, eu não sei qual é a tua guerra. Se é uma enfermidade, se é uma injustiça, se é uma calúnia, se é ameaça. Eu não sei. Se é a tua família destruída, se é o teu trabalho que estão te perseguindo e te oprimindo, se é a tua vida financeira, se é a tua vida espiritual, que às vezes você não tem força para orar. Eu vou te falar uma coisa. Tem dias que, como todo mundo, eu também não tenho força para orar. Eu não sou super crente. Eu não sou Jesus. Porque até Jesus chorou. Até Jesus teve o seu tempo de querer ficar só. Quando ele soube que João Batista tinha morrido, sido decapitado, entregue para uma fulaninha, porque ela pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. João, profeta amado do Senhor, discípulo amado, querido. João, ele era amigo de Jesus. Jesus se entristeceu. E ele disse aos discípulos: caminhem sozinho, vão indo aí. Eu vou depois. Ele precisou de um tempo sozinho para orar, para buscar Deus, para ser consolado. Jesus também precisou ser consolado. Jesus também foi afrontado pelo diabo no deserto. No deserto. Mas ele respondeu na palavra, porque o diabo, ele conhece muito bem a palavra. Então essa brincadeirinha de que todos os caminhos levam a Deus, amigo, não, porque nem todas as estradas levam a Santos, não é verdade? E nem todo avião vai te levar para os Estados Unidos. Nem toda a rota te leva para Campinas. Cuidado com essas palavras. Cuidado com essa mentira, que é uma mentira recorrente e parece uma verdade de tanto que é repetida. E parece até fazer sentido. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Porque se Jesus diz na Bíblia, porque eu acredito na Bíblia, se ele diz aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho, acredite você ou não. E eu respeito quem acredita e quem não acredita. Cada um acredita de acordo com a sua fé. Ao seu tempo, os olhos das pessoas vão se abrindo para a verdade de Deus. E quem sou eu aqui para querer ficar te enfiando isso goela abaixo? Pecadora. Como você é, como todo mundo é. Olha o capítulo de João. Tem uma palavra para você, porque às vezes as situações elas vêm, e elas vêm mesmo, viu? Elas vêm.
As situações, elas vêm para nos colocar, e às vezes colocar em dúvida o teu caráter. Elas vêm, situações vêm para te colocar em situação de vergonha. As situações, elas vêm para te humilhar, para te descredibilizar. Mas eu quero te dizer que Deus tem dupla honra para sua vida, porque a palavra diz: para cada dia de vergonha, eu te darei dupla honra. Para cada dia de vergonha, haverá dupla honra. O teu choro na presença do Senhor não é em vão. O teu clamor, quando você se põe de joelho, ele não é em vão. Quando você lê a palavra e busca orientação na palavra do Senhor, isso aqui não é realejo não, viu, gente? Você abre um dia, vamos ver o que vai sair aqui. Isso aqui é estudo bíblico que você tem que fazer. Isso aqui é busca do Senhor. Isso aqui não é realejo não. Vamos tirar sorte hoje, ver o que o Senhor fala aqui. Não. Não. Isso aqui é sério, isso aqui é uma coisa muito séria. Isso aqui é uma coisa muito séria. E precisa ser muito respeitada. Precisa ser compreendida, entendida. Lida, relida, relida. A gente precisa meditar na palavra de Deus, porque Deus falou lá em Josué. Medite nessa palavra, na palavra da lei, de dia e de noite. Medite de dia e de noite. Deus não falou para você parar de fazer tudo o que você tem que fazer, trabalhar, estudar, se divertir, ter tempo em família, para você ficar meditando a palavra. Mas separe todos os dias o teu tempo de meditação na palavra. Deixa Deus falar com você através da palavra. É bom ouvir o culto pronto, né? Ir na igreja, ligar no YouTube, ver na internet. É uma grande bênção, porque às vezes a gente está acamado, às vezes a gente está num leito de hospital e a gente não consegue ir na igreja. E por isso o YouTube é uma grande bênção. Por isso as igrejas na televisão são uma grande bênção. Porque ela pode te alcançar, a palavra pode chegar até você. Por isso que a gente não pode pensar. Gente, a obra de Deus, ela alcança vidas, ela me salva e ela te salva. Põe isso na tua cabeça. O dia que eu estava numa cama de hospital, eu recebi a palavra através do rádio. Eu recebi a palavra através da televisão, do culto ao vivo. Olha que alegria, que bênção. Eu não fiquei sem receber a ministração. Isso é valiosíssimo. Mas Deus tem dupla honra para minha vida, tem para tua. Deus não vai deixar a mentira prevalecer na sua vida. Deus não vai deixar a opressão prevalecer na sua vida. A enfermidade prevalecer na sua vida. Deus não vai permitir que o diabo use pessoas para sambar na sua cabeça. E lá em João, capítulo 9, lá em João, no capítulo 9, Deus nos mostra como ele é tão maravilhoso, né? Primeiro aqui no capítulo 8. Olha como é bom. Tem um ditado popular, eu não gosto de dito popular, mas eu vou falar para você. Tem um ditado popular que ele diz assim: quem fala a verdade não merece castigo. Eu creio nisso, sabia? É um dito popular. Mas eu vivo da palavra. Eu vivo da palavra. Eu vivo da palavra. Lá em João, capítulo 8, versículo 22. Era um tempo, né? Em que Jesus precisou. Que Jesus estava ali falando sobre a sua autoridade, sobre a sua missão de vida. E ele estava sendo questionado, porque os fariseus, eles realmente ficavam colocando em xeque. Você é o Filho de Deus? Você é Jesus? Você? E aí Deus replicou
Jesus replicou, né? Porque os fariseus diziam assim, mas nós conhecemos a palavra. Somos filhos de Deus. Nós lemos a Bíblia. Nós conhecemos os ensinamentos. Nós somos doutos dessa doutrina. Nós conhecemos bem as doutrinas. A doutrina. Mas não conhecia o poder de Jesus. Uma coisa é você conhecer a palavra. Outra coisa é você viver o poder. Uma coisa é você conhecer a doutrina, as regras. Outra coisa é você pôr em prática e viver milagres. Por que que às vezes eu não vivo um milagre e você vive, o outro vive, o outro não vive? Posicionamento, fé, santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, né? Então replicou Jesus: se Deus fosse de fato o vosso Pai, certamente não haveis de amar, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Quem não entende a palavra de Deus é porque está com o ouvido blindado, o coração trancado. É isso que Jesus está falando. Se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveis de amar. Se Deus fosse o teu Pai, você amaria Jesus. Porque eu vim em nome de Deus e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Vós sois filhos do diabo. Ele é o vosso pai. E quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida a princípio, desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Quem mente sobre você está falando dele mesmo. Vamos reforçar. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. E quereis fazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso que não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhes disseram, porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro o meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Aí em João 9, Jesus ainda em 8 diz assim no 54, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é o meu Pai, a qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido e eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão?
Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. E depois disso, olha que coisa profunda. Gente, Deus, ele existe antes da criação do mundo. Você lembra lá em Gênesis? Como é que começa o nosso livro querido de Gênesis? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Se ele criou, é porque ele já estava. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, que também já existia, estamos falando de Deus Pai e Deus Espírito Santo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Disse Deus, que já existia antes da formação do céu e da terra. Se Deus criou o céu e a terra, é porque ele já era Deus. Existe um louvor muito lindo que diz: antes que o haja houvesse, ele já era Deus. Antes que a palavra haja houvesse, ele já era Deus. É isso que significa. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito Santo de Deus, ele pairava sobre as águas. Presta atenção, o Espírito de Deus já pairava sobre as águas. Presta atenção, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça. Ouça. Lá em Coríntios 15, Deus também falou conosco. Maravilhoso, e que Deus maravilhoso. Eita, Deus maravilhoso. Deus fantástico. Deus eterno. Deus de glória. Deus, 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 Deus. Deus maravilhoso, glorioso. Espírito de vida, de ressurreição. O Espírito de vida e de ressurreição, Espírito de vida e de ressurreição. Ele diz lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, versículos 33 e 34, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para vergonha vossa. Insensato, o que semeia não vai nascer, se primeiro não morrer. E quando semeia, não semeia o corpo, que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. O que é que você tem semeado? 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 O que é que você tem semeado por onde você passa? O que é que você tem semeado? O que Deus tem colocado no teu coração e o que é que você tem semeado? 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 Hein, meu irmão? Lá, e o diabo ele é astuto, né? Lá em 1 Samuel, eu gosto muito do livro de Samuel, eu leio muito Samuel. 1 Samuel, Ana ela foi mãe do maior profeta.
Samuel. Mas Ana era estéril, lembra? Ana era estéril. Porque eu vou até voltar um pouquinho para contextualizar. Lá no primeiro capítulo de Samuel diz assim: houve um homem em Ramataim Zofim, região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, o Efraíta. Tinha ele 2 mulheres nessa época. Quando um homem tinha uma mulher estéril, ele podia ter outras mulheres para que a sua descendência, não era adultério, mas para que a sua descendência se prolongasse, para que a sua descendência não morresse. Era lícito lá no Antigo Testamento que o homem tivesse mais de uma mulher para que ele pudesse dar prosseguimento à sua descendência. Então, tem que contextualizar para não ficar confusa a história. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia à cidade todo ano, de ano em ano, a adorar ao Senhor e sacrificar. Em Siló, ele subia o monte todo ano para entregar sacrifícios a Deus. Era um homem cristão. Era um homem que tinha Deus. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofne e Finéias, como sacerdote do Senhor. Esses aí depois caíram na fé, que foi uma coisa terrível. Mas, vamos voltar. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste sacrifício para Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, a estéril, a Ana, porém, dava porção dupla porque ele a amava. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival, isso está entre parênteses no versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, enquanto o Senhor lhe havia lhe cerrado a madre. Sabe o que significa isso, irmão? Que no momento da sua fraqueza, as pessoas muitas vezes vão ser usadas pelo diabo, muitas vezes vão ser usadas por espíritos demoníacos, muitas vezes vão ser usadas pela sua carne, porque muita coisa a gente tem que ter consciência, a gente não pode ficar atribuindo tudo que acontece ao diabo, não. As pessoas têm má índole, sim. As pessoas, elas têm maus comportamentos, sim. Elas têm mau caráter, sim. Penina tinha. E ela pegava a fraqueza de Ana. Qual era a fraqueza de Ana? Ana era estéril, mas ela era amada do seu marido. E o seu marido, todo ano, quando subia para fazer o sacrifício, ele dava a porção de Penina e seus filhos, cumpria a sua obrigação de marido e de pai. Mas a Ana, ele dava a porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor a houvesse deixado estéril. A despeito da fraqueza, e a despeito daquilo que ela não tinha, do que ela não era. Ser mãe, ele a amava. Assim Deus também te ama, a despeito de muitas coisas, do que você é, das suas fraquezas, a despeito das suas debilidades. Deus te ama, te ama. Escuta isso, Deus te ama. E assim, a sua rival a provocava excessivamente para irritar, enquanto o Senhor havia cerrado a madre, e assim o fazia ele todo ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Ana sofria tanto que ela chorava e perdia o apetite. Ela não conseguia se manter em pé e se fortalecer, de tão oprimida que ela era por Penina. Eu tenho, você não tem. Eu posso, você não pode. Olha a minha posição. Você é amada? Belezinha, mas quem tem filhos e filhas sou eu. Quem tá com o poderzinho na mão aqui sou eu, querida. Quem vai levar essa descendência à frente sou eu. Ela queria mostrar para Ana que, apesar de amada, ela não era nada. Mas Deus fez de Ana a mulher
que era estéril. Ah, ela teve filhos e filhas, depois ela teve 7 filhos e filhas. Ah, que coisa, hein? E o seu filho Samuel, maior profeta do Antigo Testamento. O maior sacerdote profeta do Antigo Testamento, Samuel, filho de Ana. Ana não era uma coitada. Recebe essa palavra, hoje eu vou só ler. Eu não tenho muito o que dizer, não. Recebe essa palavra, deixa Deus falar com você através da palavra. Deixa Deus te ministrar, deixa Deus te curar. Deixa Deus te dar graça. Deixa Deus derramar o amor sobre você. Deixa Deus fazer a obra dentro de mim, dentro de você. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer essa obra. E aí a gente vai lá numa outra leitura, a gente tá no livro aqui, Isaías, como os profetas de Deus são maravilhosos, né? E Deus está lá em Isaías. E lá em Isaías, Deus vai te dizer o seguinte, meu querido. Deus vai te dizer o seguinte. Deus vai te dizer o seguinte. Eu queria ler Joel para você primeiro. Eu não estou encontrando, mas amém. Glória a Deus. Deus sabe todas as coisas. Mas eu quero que você leia o livro de Joel, capítulo 2, versículo 23 a 26. Deus vai falar com você também, como Ele falou comigo. Ele vai te ministrar como Ele me ministrou. Porque Ele é um Deus muito maravilhoso. E o amor e o cuidado que Deus tem conosco, tá aqui, ó. Deixa eu já deixar minha Bíblia marcada. E tá aqui. Obrigado, Jesus. Então, a gente tá aqui em Joel, capítulo 2. No versículo 12 diz assim, sobre a misericórdia do Senhor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, converterei-vos a mim de todo o vosso coração, e com isso, com jejum, com choro, com prantos. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Lá no versículo 23, ainda no capítulo 2 de Joel, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará uma justa medida. A chuva fará descer, como outrora, a chuva temporã e as chuvas serôdias. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, pelo grande exército que enviei. O meu nome te honrará, o meu grande exército que enviei contra os outros. Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Lembra, a vergonha pode durar um dia, mas para cada dia da tua vergonha o Senhor tem dupla honra. O que está na palavra? Dupla honra. Não perde essa palavra. Joel 2:12. E depois, a partir do versículo 23, fala sobre a misericórdia do Senhor sobre a sua vida, sobre a minha vida.
Nós não somos abençoados porque nós somos bonzinhos. Nós não somos abençoados porque nós somos santinhos, porque nós somos crentes, porque nós colocamos uma Bíblia debaixo do braço. E, aliás, você nem precisa fazer isso. A tua vida tem que falar por você. O teu testemunho tem que falar por você. As tuas boas obras falam por você. Antigamente, os crentes eram reconhecidos porque andavam com uma Bíblia debaixo do braço, cabelão na bunda, saião no pé. Hoje, a tua vida, o teu testemunho, ele tem que falar por você. O teu bom testemunho tem que falar o nome de Deus. Aonde você pisa, o nome de Deus tem que ser glorificado. O inimigo que se levanta contra a sua vida, ele tem que cair. Não porque você é muito bom, mas para que Deus mostre a honra dele na sua vida. Para que ele mostre assim, ó, tá vendo esse aqui? Esse aqui é meu filho, não mexe aqui não. É meu, ele me pertence. Quem mexe com o filho de Deus está mexendo com o pai. Quem mexe com o filho de Deus está mexendo com o pai. Você é pai, você é mãe. Se alguém faz alguma coisa pro teu filho, como é que você reage? Imagina Deus. Imagina Deus. A mentira, ela tem tempo curto. A mentira, uma hora ela vem à luz da verdade e todos saberão que ele é o teu Deus e que ele é o único Deus. A mentira prevalece um tempo. Ela pode até prevalecer um tempo. Mas Deus traz à tona a verdade e nessa palavra diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Eu creio, eu vou viver, você vai viver. Isaías 61:7. Ei, Isaías, olha esse profeta. 61:7. O ano passado foi um ano em que essa palavra de Isaías 61 regeu as nossas vidas. Falando sobre as boas novas da salvação, foi ano de Isaías. Estamos no ano de Josafá, onde Deus nos diz o quê? Tome posição, porque essa guerra você não vai ter que guerrear. Deixa o inimigo guerrear sozinho. Desce no vale e toma posição e observa o livramento que eu vou te dar. Vai vir de Deus. O diabo vai ser confundido. Os seus inimigos serão confundidos. Creia nessa palavra. Responda com silêncio. Tranca o seu quarto. Dobra o teu joelho e ora. Fala em particular com o teu Deus. Fala para o teu Deus, Senhor, olha as injustiças que estão sobre a minha vida. Olha, Senhor, aqueles que se levantam contra a minha vida. Olha aqueles que querem se colocar como meus inimigos. Eu não desejo mal de ninguém. Senhor, faz justiça na minha vida. Faz justiça na minha vida. Faz justiça na minha vida. Não porque eu sou perfeitinho, não porque eu sou santinho, não porque eu sou... Não. Mas porque o Senhor conhece a verdade. Porque o Senhor conhece a verdade do meu coração. Faz justiça na minha vida, Senhor. Porque o Senhor conhece a verdade do meu coração, da minha vida. O Senhor conhece a limpeza da minha vida. Faz justiça, Senhor. Faz justiça. A conta chega para todo mundo. Chega para mim e chega para você. Nunca esqueça disso. A conta vai chegar para mim e para você. Cuidado, cuidado, cuidado. Muito cuidado. Tenha temor na palavra de Deus. Não é medo, é temor, respeito. Tenha temor pela palavra de Deus. E essa palavra tão maravilhosa das boas novas, porque hoje nós estamos falando de boas novas. Hoje eu estou um pouco sensibilizada, Mas a alegria do Senhor é a minha força. E a alegria do Senhor me levantou da cama hoje. Eu não vou cair numa cama de depressão. Eu não vou cair. Não vou cair. Não vou cair. Deus tem muito mais para eu viver. Deus tem muito para fazer na minha vida. E tem na sua. Acredite, creia, receba. Alegre-se. O Espírito Santo do Senhor está sobre nós. Isaías 61.
Está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos que choram, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamam carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, e estrangeiros serão os vossos lavradores, e os vossos vinhateiros são aqueles que vão te ajudar a plantar e a colher e a semear. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro do vosso Deus. Comerei as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriarei. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Não sou eu que estou falando, foi o profeta Jeremias. Não sou eu que estou falando. Foi o profeta Jeremias. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultarei na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuirei o dobro e tereis perpétua alegria. Porque o Senhor ama o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-ei e fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Você é família bendita do Senhor. Vamos lá. Vamos finalizar com Salmo 86, porque Davi, no dia da sua angústia, ele suplicava a Deus, ele não buscava homens, ele não ia chorar no colo de homens, ele não ia ligar para um, para outro, ai, me ajuda aqui, me fiz... Não, ele chorava nos pés de Deus. Maturidade espiritual, maturidade espiritual. Chora nos pés do Senhor, não chora para homens. Salmo 86 e a gente finaliza. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo em quem em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti eleva a minha alma, pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos aqueles que o invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende as minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há deuses entre os deuses semelhantes a ti, ó Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti e glorificarão o teu nome. A palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará o nome do Senhor. Pois tu és grande e operas maravilha, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o seu nome. Dar-te-ei graça, Senhor meu Deus, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois é grande e a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atentam contra a minha vida, mas eles não
te considero, mas tu, Senhor, és meu Deus, compassivo e cheio de graça, paciente em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Ó Senhor, meu Deus, mostra o sinal do teu favor, porque os que se envergonhem, mostra o sinal do teu favor, para que vejam e se envergonhem aqueles que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Volta-te para mim, compadece-te de mim, versículo 16, e salva o filho, o teu servo, e salva das trevas. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consola. O consolo do Senhor está sobre a tua vida. O consolo do Senhor está sobre a tua vida. Eu gosto muito dos salmos. Eles edificam muito a minha vida. Eu gosto muito dos salmos porque eles edificam muito a minha vida. Eu gosto muito da palavra de Deus porque ela edifica a minha vida. E ele edifica a tua vida também. Se você tiver oportunidade, leia em Eclesiastes. Eclesiastes 3. Leia. O dia da tua vitória vai chegar, o dia do teu sorriso. O teu choro vai cessar. Porque Eclesiastes diz que tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O tempo de matar, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que foi plantado.